a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. A Reforma foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo. A Reforma e o Renascimento expressavam uma grande renovação de ideias e atitudes. Na Idade Média, a Igreja era rica e poderosa, os bispos possuíam feudos e o Papa celebrava acordos políticos, interferia na escolha de reis. Devido a isso, grupos sociais, líderes políticos e religiosos estavam insatisfeitos com essa situação. E o motivo dessa insatisfação foram 3. Primeiro, o poder universal do Papa, já que os reis passaram a ver o Papa como obstáculo ao fortalecimento do poder real. Segundo, a corrupção e o despreparo do clero, pois muitos haviam comprado cargo de bispo ou cardeal, e papas chegavam à chefia da igreja por pertencerem a famílias ricas. Também, os padres tinham pouca instrução e preparo religioso para orientar os fiéis. Terceiro, a venda de indulgências e falsas relíquias. As falsas relíquias era o comércio de objetos dizendo que eram sagrados. Quanto às indulgências, era a compra do perdão dos pecados. Essas práticas abusivas contribuíram para o surgimento de ideias e movimentos reformadores, como John Wycliffe e Jan Hus. Wycliffe formou-se em teologia e traduziu a Bíblia para o inglês, e afirmava que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que ela deveria ser. Criticava também o acúmulo de riquezas por bispo e papas e a falta de instrução dos sacerdotes. Por isso, ele foi levado a um tribunal religioso que o acusou de herege. Já Jan Hus também foi um teólogo e brilhante orador. Foi o professor da Universidade de Praga, na atual República Tcheca. Fazia seus sermões na língua tcheca e também traduziu a Bíblia. Ele atacou a corrupção e o luxo do alto clero. No entanto, assim como Wycliffe, ele foi acusado de herege e queimado vivo na fogueira em 1415. Martinho Lutero. No início do século XVII, na região onde hoje é a Alemanha, revoltou-se contra a venda de indulgências e ousou discordar da doutrina católica, dando início então ao movimento conhecido como Reforma Protestante. Em 1517, o Papa prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro, em Roma, receberia em troca uma indulgência plena, ou seja, perdão para todos os seus pecados. Então, indignado com isso, Martinho Lutero pregou na porta de sua paróquia as 95 Teses, um documento contendo duras críticas à Igreja Católica. Vou citar aqui duas delas. A tese 24, que queria dizer assim: a maior parte do povo está sendo enganada pelas promessas de que seus pecados serão perdoados apenas por um simples pedaço de papel. A tese 32. Serão condenados, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam seguros da salvação através da carta de indulgências. Então, devido a essas 95 teses, e por insistir nas suas ideias, Lutero foi expulso da igreja pelo Papa Leão X, que chegou a classificar Lutero como um alemão bêbado que escreverá as teses. Também o imperador católico Carlos V considerou Lutero como herege e mandou queimar todos os seus escritos. Perseguido, Lutero se escondeu no castelo de um nobre que o apoiou. Ali ele traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando que muitos pudessem ler. Com isso, vários príncipes da região se converteram ao luteranismo, igreja fundada por Lutero,
que teve como base doutrinária a justificação da fé, em que é Deus quem salva uma pessoa e não as suas boas obras. Segundo, o sacerdócio universal, que queria dizer que todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia. Terceiro, que a Bíblia é o meio por qual Deus se revela. Quarto, o batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos. Quinto, o culto aos santos e às imagens não tem fundamento. Sexto, qualquer membro da igreja pode se casar. Isso foi regimentado no luteranismo. Bom, a impressão de livros terá um papel fundamental na reforma, pois graças ao aperfeiçoamento do alemão Johannes Gutenberg, tornou possível utilizar a mesma matriz para imprimir muitos exemplares. Em consequência disso, o preço do livro baixou e o número de leitores aumentou. O primeiro livro a ser impresso na oficina de Gutenberg foi a Bíblia. João Calvino. Bom, ele foi um reformador francês, foi um escritor teólogo que produziu muitos sermões. Assim como Lutero defendia a salvação pela fé e refutava o culto a imagens e admitia apenas dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Mas diferente de Lutero, Calvino acreditava em predestinação absoluta, ou seja, as pessoas nada podiam fazer para mudar o seu destino. Para ele, alguns são predestinados por Deus à vida eterna e outros à morte eterna. Calvino foi acusado de herege pelos católicos franceses, fugiu e refugiou-se em Genebra, na Suíça. Tornou-se principal figura do governo e, com isso, passou a exigir que os habitantes levassem uma vida puritana, ou seja, acordassem e dormissem cedo, dedicassem à oração e ao trabalho. Também ele proibiu festas, teatros, jogos de azar e bebidas alcoólicas. E qualquer um que desobedecesse pagaria uma multa ou seria expulso da igreja ou punido com a morte. A valorização do estilo puritano contribuiu rapidamente para a difusão do calvinismo pela Europa. Em cada local, eles ficaram conhecidos de um nome. Por exemplo, na Escócia foram chamados de presbiterianos, na Inglaterra, puritanos, e na França, de huguenotes. Todos eram calvinistas. A reforma na Inglaterra. Ela ocorre devido ao rei Henrique VIII, querendo se livrar da interferência da Igreja Católica no seu país, pediu a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, sob o pretexto dela não conseguir lhe dar um herdeiro. O Papa negou a anulação. Então Henrique VIII rompe com a Igreja de Roma e separa-se de Catarina e casa-se novamente com Ana Bolena, uma dama da corte. Ao saber disso, o Papa excomungou e anulou o casamento. No entanto, o parlamento reagiu e apoiou Henrique VIII e aprovou o Ato de Supremacia de 1534, ao qual declara o rei o novo chefe da igreja na Inglaterra, chamada então de Igreja Anglicana. Henrique VIII, então, confiscou as terras e os mosteiros da Igreja Católica e os vendeu ou presenteou a nobres e burgueses que o haviam apoiado. Assim, o rei se fortaleceu, acumulando poder político e religioso. Então, para combater o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, a liderança iniciou o movimento da Reforma Católica, ou Contra-Reforma, impulsionada por jesuítas e pelo Concílio de Trento, que era uma assembleia de bispos para decidir assuntos da igreja.
e fez o uso do Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Inquisição, para reprimir e punir seus adversários. A Ordem dos Jesuítas foi fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola e seus integrantes, que obedeciam à rigorosa disciplina. Eram conhecidos como Soldados de Cristo. Eles divulgaram o catolicismo na Europa, na Ásia, África e América. Também atuaram na área da educação, criando uma rede de colégio em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, cujo padre Manuel de Nóbrega e seus companheiros da Companhia de Jesus fundaram na Bahia, em agosto de 1549, a primeira escola de ler e escrever. O Concílio de Trento foi convocado em 1545 pelo Papa III e interrompido várias vezes. Ao final dos debates, em 1563, o concílio rejeitou a doutrina da justificação pela fé de Lutero e a doutrina de predestinação de Calvino. O concílio também considerou crime a venda de indulgências, reafirmou o poder do Papa, conservou os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e outros santos, propôs a criação de seminários para instruir e formar os sacerdotes, reeditou o Index, livro que os católicos estavam proibidos de ler. A Inquisição, durante a Contra-Reforma, o Papa Paulo III reativou o Tribunal do Santo Ofício, órgão da Igreja encarregado de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia. Às vezes bastava uma simples suspeita para que a pessoa fosse chamado a depor. Conforme suas respostas, podia ser condenado à perda de seus bens, à prisão perpétua ou à morte na fogueira. As principais vítimas da Inquisição foram os hereges, que eram protestantes, judeus e mulheres consideradas bruxas. Os tribunais do Santo Ofício foram instalados na Espanha por volta de 1478, Portugal em 1536 e na Itália em 1542. O Brasil também recebeu visitas de inquisidores, cujo objetivo era investigar comportamentos e inibir qualquer prática alheia aos princípios estabelecidos pela Igreja. Historicamente, fala-se em 3 ou 4 visitas. A primeira ocorreu entre 1591 a 1596, a segunda, 1618 a 1621, a terceira, 1627 a 1628 e a quarta, supostamente, 1763 a 1769. O primeiro inquisitor do Brasil foi chamado de Heitor Furtado de Mendonça. Por hoje é só.